de festa, né? Nós somos o sal dessa terra. Estamos muito alegres de tudo aquilo que Deus está fazendo nesses dias. Tem sido um banquete, temos experimentado de tudo aquilo que a gente é como família. Abraços, beijos, música de um jeito, de outra, né? Intencionais e às vezes espontâneas, é parte daquilo que nós somos. Eu estou muito feliz de poder estar aqui em Goiânia hoje, concluindo essa jornada, né, da nossa conferência de 2025. E eu quero ver tudo aquilo que Deus fez, né? Na verdade, a extensão do louvor e tudo aquilo que a gente viu aqui foi um improviso, porque nós estávamos esperando fazer a ceia e não pôde usar, né, o teatro para a gente poder repartir o pão e tomar do vinho dentro das instalações, como em Uberlândia estava acontecendo, e em Salvador nós tivemos que estender o tempo de louvor. Deus nos surpreendeu, não é verdade? Com grandes coisas, foi uma boa surpresa esse tempo de louvor, de cantar essa canção. Quando a gente está cantando Sal da Terra, vale a pena a gente lembrar, né? Quando a gente está vendo o Paulo Júnior desafiando aqui os jovens, os adolescentes aí, para serem aqueles que vão conduzir processo. Essa canção é parte do álbum das Sonhos e Visões. Sonhos e Visões foi uma banda que lá atrás, muitos anos atrás, a gente desafiou. Era um grupo de adolescentes, de jovens iniciando, e a gente disse: nós vamos formar uma banda que tinha no máximo 20 anos de idade. E aí a gente quebrou um processo de esperar aqueles do louvor, surgiu então a banda Sonhos e Visões. Era para ser o nosso álbum, Comunhão 4 ou 5, não sei, que era o álbum de adoração da igreja que a gente vinha fazendo todo ano. E quando nós começamos a trabalhar com esses jovens, Deus começou a fazer algo novo, e aí criou-se a banda chamada Sonhos e Visões, que é o nome dessa canção, né? Não essa, né? A da banda, Sonhos e Visões. Nós aprendemos de Deus a liberar o potencial na vida daqueles jovens. Estou vendo o Paulo Neto aqui, na época tinha a banda O Verbo, e o Enoque, que é meu dentista lá em Uberlândia, era um líder adolescente. Paulo Neto era o baterista, né? O Fábio, o Fernando, o Tiago é pastor hoje, está lá na Diante do Trono, em Boca Raton. Paulo Neto aí, desfrutando. Um grupo de jovens adolescentes, meninos que viajavam com a gente para viajar lá na Europa, onde a gente fazia o trabalho. Então eu quero desafiar você, jovem, adolescente, a assumir aquilo que é a semente que Deus colocou na sua vida. Uma coisa boa da gente parar e pensar, eu acabei de vir de uma conferência, a maior conferência que se tem notícias aí da área de plantação de igreja. Aconteceu nos Estados Unidos, eu estava lá, e levantou-se algumas estatísticas, e americano é bom de estatísticas, né? E eles descobriram que a igreja americana, que vinha numa curva descendente, pela primeira vez em muitas décadas, parou e começa a dar sinais de crescimento. E sabe aonde está o número que reverteu isso? Entre os adolescentes. E sabe ainda mais interessante? Homens adolescentes. Então nós estamos vendo Deus trazer uma nova história. A gente sempre trabalhou com juventude. A minha história, né, começa lá com um trabalho de juventude. A gente nunca chamou juventude, né? Quando eu cheguei na igreja, nós recebemos o nome de evangelistas. Por isso que talvez eu seja tão, né, fixado em alcançar, em avançar, porque alguém um dia colocou a mão na minha cabeça e chamou: vocês são os evangelistas. A unção de Deus, para não desprezar o dom que foi colocado sobre nós pela imposição de mão do presbitério naquela época. Quando a gente olha para esse momento, eu tenho viajado por causa da Aliança Evangélica, eu tenho estado em várias igrejas, em vários movimentos. Eu tive agora recentemente na Holiness, né, uma igreja de japoneses que completou 100 anos, e eu tive o privilégio, eu e o Rafael, de estarmos lá para compartilhar com os pastores da Holiness a respeito do nosso testemunho. Eu falei para eles: a gente tem 35 anos, vocês têm 100 anos, a gente quer sentar para aprender com vocês, japoneses. Deus está fazendo grande coisa, e por onde eu passo, o testemunho é: Deus está fazendo coisa nova no meio dos adolescentes nos nossos dias. Deus está produzindo um rebento que está florescendo. Então quando a gente olha para a igreja, esse grande mosaico da igreja, há muitas coisas que são ditas, coisas boas, coisas não tão boas, porque tudo que aquilo que é chamado de igreja talvez não seja igreja, né? Porque a igreja está no meio de tudo isso.
Mas há um crescimento vertiginoso, já há mais de 3 décadas, e a igreja segue crescendo em números, em expansão no Brasil, de uma forma que desafia os sociólogos, desafia as pesquisas. Deus continua fazendo. Eu me converto justamente nessa época dessa virada de grande coisa. Final da década de 80, depois começa a década de 90. Na década de 70 começa o florescer de Deus na igreja brasileira, através das comunidades, que tanto nos abençoaram, principalmente a comunidade aqui de Goiânia, né? Para quem é mais antigo sabe disso. Na década de 90 surge um movimento de novas redes de igreja, onde surge o Sal da Terra também. E agora nós estamos há 35 anos depois disso, e nós estamos vendo ainda uma festa como essa, jovens se dispondo a louvar a Deus, que está com o coração queimando para serem missionários, pastores, para alcançar o mundo, para discipular, para cuidar da família da fé, para ensinar as escrituras sagradas. Isso tudo enche o nosso coração de muita alegria. Na minha jornada, eu contei um pouco isso na outra mensagem. Quando eu cheguei no Sal da Terra, ainda não era Sal da Terra, porque era a igreja presbiteriana, né, do Jardim Caraíba, lá na casa do pastor César, reuni lá no fundo. Eu não vim da igreja presbiteriana central, como vimos o Vivaldo, está por aí, ele falou que veio, né? O Vivaldo era um dos jovens que quando eu cheguei. E é interessante que o primeiro discipulador da minha vida foi o Rubinho e a Betânia. Foram um casal que estava conosco, era meu amigo. Eu antes de ser crente eu já era amigo dele, e ele sempre falava, vai lá na igreja, vai lá na igreja. E um dia eu fui procurar essa igreja, nem sabia onde que era, e eu saí num domingo, andando no bairro, eu sabia onde que era o bairro, fiquei imaginando, vai ter carro parado na porta, é lá. E essa igreja era a igreja do Jardim Caraíba. Depois Deus deu o privilégio de estar num pequeno grupo com o Marcos Barros. Marcos Barros hoje é pastor lá na Inglaterra. Ele é foi um dos nossos o primeiro missionário. Ele e o Flávio foram para a Inglaterra. E depois entra, né, o Paulo Júnior. Aí eu me aproximei do Paulo Júnior e Deus veio conduzindo. E quando a gente começa esse processo em que esses primeiros pastores estavam lá, na verdade era o Paulo Júnior, o primeiro pastor da igreja, nós fomos consagrados como evangelistas. Aí foram 5 amigos que nós estávamos lá. E é interessante que o conselho da igreja naquela época destinou um presbítero para nos acompanhar. Então todos esses homens foram muito importantes na minha vida. E nós estávamos ali e a gente foi impactado porque ele está naquele painel ali de fora. Eu queria pôr a foto, eu pedi para separar a foto, porque eu quero honrar a vida, porque uma das pessoas que foi mais importante na minha história, que validou, que ajudou, que comprou, inclusive peitou o conselho da igreja muitas vezes a favor de nós, foi o João Marcos. Ele foi assassinado em 1997, então a gente desfrutou da vida dele ali desde 90 a 97, né? Então foi um período muito bom, e o João Marcos foi um amigo. E o João Marcos falava uma coisa, que tem uma frase, que esses dias no Natal, eu fiz um copo de dar de presente para meus irmãos, meus amigos, o Natal da minha família lá em casa. E a frase do João Marcos é: amizade dá trabalho. E aí eu mandei grafar lá nas coisas: amizade dá trabalho. Eu me lembro que antes de falecer, em 1996, nós estávamos juntos, eu, Fabiana, João Marcos e a Margarete dele, né? O Rogério, meu irmão, e a gente foi para Cancún. E aí o João Marcos queria comprar um tênis, e a gente andou naquele Cancún para comprar esse tênis, e ele fez a gente voltar na primeira loja, porque tinha $5 de diferença. Nós tínhamos andado aquilo até, e ele falou: não, vamos voltar lá naquela primeira. Eu falei: João, resolve. Não, vamos voltar lá. E chegou a noite, a gente foi comer, e ele falou assim: não, hoje a gente vai num restaurante bacana. E a gente foi num restaurante daqueles que escolhe a lagosta, sabe? Que você fala, aquela ali. E nós comemos a lagosta. Só que tem um detalhe: ele comeu bife de frango, porque ele não come lagosta. Aí a hora que chegou a conta, eu falei assim: e agora? O João falou assim: divide a conta igual. Sentou na mesa, paga a conta, porque amizade dá trabalho e custa caro. Então, se eu quero desenvolver minha vida, você tem que lembrar disso. A amizade é aquela que vai te levar a sair da cama mais cedo ou te levar para a cama mais tarde. A amizade é aquilo que você vai às vezes ter que comer o que você não gosta para estar junto com seus amigos. A amizade é aquilo que nós defendemos uns aos outros quando os outros falam dos nossos amigos. Então tudo que nós estamos vivendo no Ministério Sal da Terra tem a ver com amizade. É essa palavra que a gente está vendo. Nossa carta de princípios e valores surge lá no ano de 2000,
quando o ministério, então, na transição de 2000 para 2001, até então era uma igreja sede, né, essa primeira igreja Sal da Terra, né, lá em Uberlândia, nascida, né, em 1990, e a partir daquela igreja Deus tem feito muitas coisas. Se você contar ali, todas as igrejas que estão no painel, são mais de 130. Se nós olharmos para o que nós temos hoje, são 91. Então diz que nós temos uma mortalidade significativa. Então nesses 35 anos, né, quantas igrejas fecharam? Mais do que uma por ano. É fato que muitas outras estão sendo plantadas, nós estamos vendo vento novo, Deus trazendo pessoas, trazendo a família, congregando conosco, né, desfrutando desse momento. Isso é muito especial, muito importante nas nossas vidas. Mas é importante lembrar daquilo que a Carta de Princípios e Valores fala para nós. Como eu já disse, a Carta de Princípios e Valores nunca foi proposta para substituir as Escrituras Sagradas. Ela é uma orientação, uma forma nossa, dos nossos óculos, de ler e perceber as Escrituras Sagradas. Apesar dela não ter dinâmicas muito rígidas, elas têm princípios, como o nome já próprio diz, muito importantes, que eu e você, que somos parte dessa família, que partilhamos dessa mesa, que desfrutamos dessa amizade, temos que ter em mente. Nós somos um povo chamado à frutificação e à multiplicação. Isso não é uma opção, isso é parte de quem nós somos. Ou seja, todas as vezes que não somos isso, aí sim, precisamos parar para pensar se de fato a gente está se transformando em outra coisa que não aquela para a qual Deus nos chamou. O nosso próprio nome nos desafia, é sal da terra. Se a gente ler o versículo inteiro, e luz do mundo. Por vezes a gente pensa, poxa, mas o sal é aquela porção que apenas vai ser uma pequena porção em cada lugar. É verdade. Quando eu quero destacar o alface, o sal faz do alface o melhor alface. Mas se eu passar da medida, estrago o alface. Ao mesmo tempo, sem sal, o alface não tem graça nenhuma. Não é verdade? O sal é tudo aquilo que a gente já sabe. Ele é catalisador, o Paulo falou aqui sobre, ele é perfume, ele é ativador de processo, ele é catalisador. O sal é aquele que protege, que não deixa apodrecer. Esse é ser sal. Mas você sabia que sal, na nossa criação, Deus criou todas as coisas? Se todo o sal que tem no planeta Terra fosse colocado em cima dos continentes, era uma camada de 50 metros de altura. Se tudo aquilo que for sal, que está na terra, que está nos mares, que está em todo lugar, então significa que é abundante. E o sal é algo extremamente importante para a nossa sinapse. Nós pensamos e conseguimos raciocínio, melhorar, porque há sal na nossa vida. Eu quero ler o que está lá no tema da Carta de Princípios e Valores, diz assim, frutificação, está lá no tópico 3.5. A igreja é chamada a frutificar, multiplicando numérica e geograficamente suas ações e resultados conforme a identidade dada por Deus. A igreja busca multiplicar-se, plantando novas congregações e expandindo a sua influência, sempre baseada na identidade e nos valores de Cristo. Ou seja, eu e você temos uma orientação daquilo que nós somos como família. Então, quando nós deixamos aquele eixo de uma igreja mãe, de uma igreja sede para suas congregações, nós criamos uma plataforma, e nessa plataforma nós estamos de acordo que o nosso chamado à frutificação envolve frutificar, multiplicar numérica e também geograficamente, com as suas ações e resultados, conforme a identidade de Deus em nós, ou a identidade dada por Deus. A igreja busca multiplicar, e aqui o fato que eu vou falar um pouco hoje: plantação de novas congregações, expandindo sua influência, sempre baseada na identidade e nos valores de Cristo. Onde a gente vai encontrar isso? O próprio Jesus diz para nós em João no capítulo 15, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Às vezes a gente escuta muitas coisas, e eu tenho tido o privilégio, e eu me sinto devedor de Deus por tudo aquilo que Deus concedeu na minha vida. Eu tive e tenho ótimos discipuladores na minha vida.
Homens e mulheres que caminharam comigo ainda solteiro, comigo, com a minha esposa, com os meus filhos e agora com as minhas netas, que me ajudam, me orientam, me exortam. Nós temos o privilégio, eu tive o privilégio de pisar em todos os continentes da terra para ministrar, para ensinar, para falar do Evangelho, de uma coisa que nasceu lá em Uberlândia, e Deus fez grandes coisas. Tive a oportunidade de sentar com homens e mulheres do mundo inteiro, líderes muito maravilhosos. Tive a oportunidade de ter acesso a coisas que Deus fala para mim, bom, está aí uma porção na sua vida. Então eu tenho um desejo ardente, incontido de todo o tempo, de repartir isso com a vida daqueles que em torno de mim estão, porque eu sei que aquilo que me foi dado de graça, eu preciso compartilhar de forma graciosa. Nós estamos vivendo um momento que nós precisamos estar olhando para os tempos e para as épocas. Nós estamos dizendo que há uma coisa nova que Deus está fazendo dentro de uma geração nova, e essa geração precisa ser liberta. Esses dias nós tivemos uma reunião e eu pedi para reunir só com os adolescentes, os líderes lá em Uberlândia, sem que os pastores responsáveis por eles estivessem. Falei, eu quero ouvir eles sem que eles fiquem constrangidos a falar alguma coisa. E eu falei para eles, vocês são bonzinhos demais. Eu queria que vocês propusessem coisas que a gente sentar aqui e falar, cara, esse povo é doido, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai ajudar? Falei, vocês estão muito domesticados, vocês precisam ser mais ousados. Vocês precisam romper processos e sonhar aquilo que Deus tem para vocês na sua geração. Eu não sou mais capaz de falar com essa geração. Então nós precisamos de interlocutores o tempo inteiro sendo levantados, assim como o apóstolo Paulo diz, ele confia, ao seu discípulo Timóteo, que seja capaz para confiar a outros, que confie a outros, ou seja, encontrar no meio dessa geração pessoas ensináveis. O problema é que nós vivemos em dias também, que uma geração um pouquinho mais velha está muito ocupada com a vida, distraído com muitas coisas, pensando em coisas desse mundo como se fosse. O Diego falou isso um pouco. Às vezes a gente está deslumbrado. Essa igreja prosperou, o Sal da Terra prosperou muito. Eu lembro quando a gente foi comprar o prédio lá onde a gente congrega, o desafio foi tão grande que todo o compromisso que nós fizemos por mês era relativo a toda a arrecadação que a gente tinha mensalmente. Ou seja, para pagar a mensalidade, não podia gastar nem com a água nem com a luz. E Deus proveu o tempo todo. Deus é Deus de provisão quando nós nos movemos na direção daquilo que Ele tem para nós. Quando nós somos obedientes ao seu chamado e à sua vocação, Deus proverá. Fala para quem está do seu lado aí, Deus proverá. Quem crê nisso? Quem que Deus de provisão? E muitas vezes a gente depara com pessoas dizendo assim, eu não fui, eu não avancei, eu não adiantei na minha vida porque faltou recurso. O próximo passo na sua vida não precisa de outro recurso a não ser aquele que já está na sua vida. Todas as vezes que eu estou me movendo naquilo que Deus tem, a provisão para o próximo passo, a direção de Deus para o próximo passo já nos foi dada. Entende isso? Não é uma questão, eu não fiz porque não estava lá. Não, dá o primeiro passo. E Deus fez isso com Abraão, sai que eu vou te mostrar. Ou seja, muitas vezes a gente está preso em situações circunstâncias confortáveis, e tem muita gente confortável nesses dias. E deixa eu te dizer, o Evangelho é desconfortável, porque nos leva à obediência, a esmurrar o nosso próprio corpo, a confessar o nosso pecado, nos moldar e deixar para trás coisas que precisam ficar para trás. E quando Deus está falando isso, Ele não está falando apenas de coisas ruins, porque a gente pensa, vou deixar apenas o velho homem. Não, tem coisas muito boas que eu vou ter que deixar para trás. É o que João Batista nos ensina, que ele cresça e que eu diminua. Então todas as vezes que eu me diminuo é porque Cristo cresce em mim. E quando a gente está falando de frutificação e multiplicação, eu preciso ser intencional. Ou seja, um chamado de frutificação vem desde o Gênesis, quando Deus dá uma ordem a Adão: frutificai, multiplicai e enchei toda a terra. É interessante porque a primeira citação de uma bênção de Deus à humanidade vem exatamente antes dessa ordem. Deus os abençoou e disse: frutifiquem, multipliquem e encham a terra. Construam. Alguns biblistas, teólogos vão dizer: construam civilização, espalhem-se, enchem a terra, revelem quem eu sou, naquilo que vocês vão construir como vida, casas, pessoas, gente. E Deus está nos levando a essa história.
Isso é o que Jesus diz em João 15:8. Meu Pai é glorificado quando dão muito fruto. E assim vocês vão se tornar meus discípulos. É interessante, assim vão se tornar meus discípulos. João também nos adverte que a falta de consciência dessa vocação, desse chamado, desse DNA, dessa essência de Deus em nós, traz consequências graves na nossa vida. Porque João também registra: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. É interessante que Deus está falando assim: muito bem, louvado seja pelos frutos da sua vida, só que agora nós temos uma meta nova, mais fruto do que você deu o ano passado. E aí a gente começa a perguntar: quais são os frutos do ano passado na minha vida? As minhas queixas, a minha inconstância, a minha incoerência, meu medo? Ou meu fruto foi gente que conheceu o amor de Deus, porque tocaram na vida, tocando na minha vida? Porque não há vida fora da vida. Sem Jesus nada vai acontecer. Ou seja, todas as vezes que Deus nos chama a frutificação, não é apenas uma questão minha, individual, mas também tem a ver com a família. Porque frutificar espiritualmente tem a ver com o caráter, tem a ver quando é numérica, e tem a ver com a missão de Deus. E geograficamente nós podemos ver que a maneira mais eficaz de cumprir o mandamento de Jesus, de fazer discípulos de todas as nações, é novas comunidades de fé, famílias espalhadas, mesas espalhadas. E aí deixa eu te dizer uma coisa: o importante não é o tamanho da mesa. Tem gente que gosta de mesa grande. Na minha casa tem 3 mesas de mais de 12 pessoas. Então a gente gosta de muita gente. Mas tem casa que gosta de 4. O importante é comer à mesa, seja com 10, com 20, com 4, com 40, com 50. Aí, se a mesa é pequena, se eu tenho que repartir o pão em toda a cidade, eu preciso multiplicar pequenas mesas em toda a cidade. Então nós precisamos ter o pensamento da ordem de Jesus para nós. E a carta de princípios e valores também diz assim: só há plena frutificação onde há genuína convicção de identidade. O que fazemos deve ser manifestação do que somos e uma expressão viva de Deus em nós. Então a carta da nossa direção, dos nossos óculos, está dizendo: é preciso que você tenha plena convicção da sua identidade. E aí, segundo a sua identidade, você não entra em crise quando se depara com identidades distintas da sua. Porque não é uma questão de comparação, é uma questão de essência. Porque eu posso estar sendo usado por Deus para montar, para plantar, para distribuir 40 mesas de 5 lugares, ou eu posso ter uma mesa de 500. O importante é que haja mesa para que todo mundo coma desse pão, seja em pequenos grupos, seja em grandes grupos. Jesus usou tudo isso. Jesus, havia momentos que ele estava com a multidão, havia momentos que ele estava com os seus discípulos, de repente ele estava com os discípulos ainda mais íntimos, de repente ele estava com João. Então há uma estratégia de fazer de tudo para com todos, para que a gente possa conhecer cada vez mais de Deus, e as pessoas também. Ou seja, a frutificação só é possível com a minha permanência em Cristo. Aquele, que permanecer em mim dará fruto. Você tem permanecido em Jesus? Olha esse crente volúvel. Às vezes eu encontro algumas pessoas que vão se encavernando porque estão enfrentando dores. Já viu essas pessoas? Eu não quero ir não, porque eu não estou bem. Jesus ensinou o contrário, porque nos dias da dor, no dia mais profundo da angústia de Jesus, ele chamou os amigos para orar com ele. E ele disse: vocês têm que velar comigo no momento da minha dor. Ele repartiu a dor dele com os seus discípulos. Você tem alguém com quem você reparte as suas dores? Você tem alguém? Você já parou para pensar numa crise grave? Para quem você liga? E quem liga para você quando está numa crise difícil? Você já parou para pensar na sua vida? O que você está frutificando? O que as pessoas veem em você? As pessoas reconhecem que você é alguém que ama ela primeiramente, e ama Jesus acima de todas as coisas. É interessante que frutificar na vida do verdadeiro discípulo, a obra é tornar o Pai conhecido. Jesus fala sobre isso. Em João, no capítulo 6, ele diz, perguntaram os discípulos, o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus?
Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. Ele está dizendo, é conhecer a Cristo. Você quer conhecer, fazer a obra de Deus, leve o reconhecimento de quem Cristo é na vida das pessoas, para que elas tenham os olhos do entendimento abertos. Dessa forma, elas vão reconhecer quem Deus é, eles vão ser pessoas que conhecem a sua identidade, não haverá crise de quem eu sou, porque eu estou em Cristo, e estando em Cristo, é Cristo que vive em mim, e agora eu vou revelar esse Jesus por onde eu andar. Lembra que quando ele está falando de frutificação, é lógico que começa por dar fruto do próprio Espírito na minha vida, na questão singular, o fruto. O fruto é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Ou seja, a minha frutificação está ligada diretamente com a convicção, a certeza da minha própria identidade. E aonde eu descubro isso? Na Escritura Sagrada. Às vezes a gente fala, esse livro é o livro mais importante, esse livro muda a história. Quanto você se dedica a conhecer esse livro? Não vimos aqui? Leia a Bíblia e faça a oração. Ou seja, você lê a Bíblia? Não, eu escuto Paulo Júnior, eu escuto o Galvo, não, eu escuto fulano, não, a Bíblia. E se o Galvo surtar e começar a ensinar outra coisa? E se você não souber a Bíblia, você vai cair igual um patinho, que você admira, você gosta, você respeita. Mas homens melhores do que nós já surtaram pela história do cristianismo. Leia a Bíblia, assuma a responsabilidade de ler na primeira pessoa. Você vai falar com Deus, vai meditar você na Bíblia. Fala assim, eu li e Deus falou comigo. Entende isso? Para de ficar comendo apenas comida requentada, alguém que interpretou o Evangelho segundo alguém. Não. É o que o Evangelho fala diretamente com você. A terra produz erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu que Deus era bom. Identidade. Creio que você já ouviu, se você está caminhando há algum tempo nesse ministério, você já ouviu que é um bom fruto, porque não tem jeito de a gente comparar mirtilo com jabuticaba. Cada um pode ter um tamanho. Aliás, o ano passado, estou vendo Samuel ali, a gente foi lá numa fazenda do Aldo, e de repente a Fabiana falou assim, eu amo jabuticaba, e eles prepararam lá, deixaram uma vasilha de jabuticaba. Cada jabuticaba é aquela olho de boi, não é aquela jabuticaba mirrada, de pequenininha não, eram umas biloconas assim. E a gente não sabia que era para todo mundo. Eu e Fabiano chupamos ela tudo. Porque era uma jabuticaba grande demais, que fazia tempo que eu não via uma jabuticaba daquele tamanho. Mas não dá para comparar jabuticaba com melancia, com melão. Eu creio que você já entendeu. Então a sua identidade precisa estar na plenitude daquilo que você é, e não daquilo que alguém pensa que eu deveria ser. Não é aquilo que eu vejo no que o outro é. Eu tenho que olhar para o outro e inspirar a ser fiel, a me consagrar, a me dedicar, para que eu me torne naquilo que eu sou em Cristo pleno. Por isso que a Bíblia diz que cada um de nós deve andar segundo a sua vocação, seu chamamento. E eu creio que mais do que tudo, esse ministério, essa família, tem dado para nós a oportunidade de nos tornarmos aquilo para o qual Cristo nos criou. Porque há liberdade de expressão, de forma, de método. Não se trata disso, se trata a fazer de você a sua melhor versão, a fazer de você aquilo que em Cristo você já é, a desenvolver através da sua vida todo o seu potencial daquilo que você é. Não se trata de olhar para esse ou para aquele, se trata de, olhando para homens e mulheres da história, dizer, eu também posso desenvolver tudo aquilo que Deus pôs na minha vida como semente. Significa que para mim entender a identidade, antes de ter o meu propósito, o meu destino, eu preciso reconhecer de onde eu venho. Porque sem encontrar, a minha origem, eu nunca vou desenvolver o meu destino na plenitude. Por isso tem muita gente em crise. Por isso tem muita gente tentando realizar, fazer, para ser reconhecido, para que as pessoas afirmem que ele é, para que ele possa crer naquilo mesmo. Não, sabendo de onde eu venho, eu já tenho certeza daquilo que Deus começou. A Bíblia me garante que a obra que Ele começou na minha vida, Ele vai terminar. Então eu preciso entender quem eu sou em Jesus. E uma das características que Deus diz que devemos ser
é homens e mulheres que dão fruto. Quando a gente vê fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Imagina, não há método, forma, maneira mais eficaz do que a família, a comunhão dos irmãos, a comunidade da fé, a igreja local. E nós entendemos isso como ministérios e afirmamos de maneira clara e explícita que nós cremos em multiplicação intencional, geográfica e numericamente. Deus está nos levantando para uma geração, 35 anos se passaram. Quem aqui é parte desses 35 anos, que estava lá no começo de tudo? Deixa eu ver quantas pessoas. Recentemente estava conversando, Paulo Júnior com a Alana, a gente falou, vamos fazer uma reunião de quem estava lá naquele dia, né? Deixa eu ver, levanta a mão. Está lá atrás, Vivaldo, Alessandra, Kellen, a Maísa, não é muita gente. O Maurinho lá em cima, cadê? É isso aí. Nós queríamos essa jornada, nós vimos muita gente. Deixa eu dizer, quando lá atrás me incumbiram, né? Falaram, nós vamos ter que, o nome de vocês é evangelismo. Vocês vão fazer. A gente fez coisa linda demais. A gente pôs para quebrar naquela cidade. A polícia queria prender a gente, que a gente parava o caminhão na frente dos bar, ligava a banda, e aquilo tocava, o povo reclamava. Eu lembro uma vez que eu estava lá, e um amigo meu, que é também parte, a gente era conhecido na cidade, a gente é parte, cidade pequena, e a gente estava lá naquele lugar, antes de estar naquele caminhão, o povo jogando ovo na gente, jogando bexiga d'água, e nós lá tomando aquilo tudo, e os amigos sentados lá na beira do bar. E a gente dizia para eles assim, deixa eu dizer para vocês, isso que vocês estão vivendo, eu vivia, eu sei o que você sente, o que eu estou vivendo vocês não conhecem, e eu posso dizer para vocês, tendo vivido o que vocês estão vivendo, que agora o que eu estou vivendo é infinitamente incomparável àquilo que eu e você vivemos juntos e você continua vivendo. Ousadia em pregar o Evangelho, a dizer para as pessoas, olha para a minha vida, porque a minha vida transformou. Ao mesmo tempo, nessa jornada, muita gente ficou pelo caminho, gente que amou mais o mundo, gente que não quis fazer morrer, né, os seus desejos e apetites, pessoas que se enamoraram das coisas desse mundo. A Bíblia já adverte que isso é parte. Gente que amava, que sentava à nossa mesa, gente que a gente compartilhou vida com elas. Mas graças a Deus, muitos irmãos e irmãs foram descobertos por essa jornada. A igreja cresce, não porque a gente tem um plano institucional, porque é parte de quem nós somos. Não tem como ser outra coisa que não são essa, porque Deus nos chamou a transformar a vida. Então quando o sal vem e toca a vida de alguém, é a garantia que aquele alguém vai ser a melhor versão dele. Não para que ele se torne como eu sou, mas que ele seja pleno naquilo que ele é em Cristo. Então aí nós vamos ter uma beleza e uma riqueza desse bordado de Deus. Eu nem tinha visto, né? Depois eu vi que a nossa equipe aí preparou aquele bordado lá, um dos clipes aí. Deus está construindo um bordado lindo. Na carta de princípios e valores diz assim: Deus nos abençoou com uma identidade frutífera, qualidade, e por isso ordena que nos multipliquemos, quantidade. Carta de princípios e valores do Ministério Sal da Terra. Deus nos chamou para termos a identidade resolvida em Cristo. Isso quer dizer da qualidade. Somos discípulos. Não somos bons porque fazemos coisas boas. Somos bons porque Deus nos santificou na cruz do Calvário, no único sentido e único ato de justiça para sempre. Diante disso, aquilo que é parte da minha nova identidade frutifica e multiplica. Para e pensa, sinceramente, qual foi a última pessoa que conheceu o amor de Deus através da sua vida? Quem você hoje pode dizer aqui, ó, peguei na mão de um irmão aqui, e ele é alguém que não conheceu o amor de Deus, e eu estou empenhado em ver o amor de Cristo formado na vida dele, porque mudou minha história, vai mudar a vida dele. E ele sendo em Cristo, ele vai melhorar como homem, como mulher, ele vai melhorar como marido, como esposa, ele vai ser melhor pai, vai ser melhor mãe, não porque ele tenha virtude em si mesmo, mas porque agora ele é parte daquele que nos chamou, em que há toda a virtude, que é Cristo Jesus. A vida
toca na vida. Nós estamos numa série agora lá na igreja meditando e fala sobre uma porção dobrada, recalcada, sacudida e transbordante. Jesus diz, foi para isso, uma afirmação direta e imperativa de Jesus: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é abundância? Abundância não é ter meu copo cheio, não se trata apenas de mim. A vida que é depositada em mim é tão maravilhosa, tão grandiosa, que não é capaz de ser retida em mim mesmo. Ela transborda a partir de mim e alcança a vida daqueles que de mim estão em torno. Ou seja, a vida de Deus abundante não tem a ver apenas comigo, tem a ver com aquilo que Ele vai fazer através de mim na vida de outros. Aliás, o sal só cumpre o seu propósito no outro. Ninguém fica lambendo sal igual vaca. Então nós temos que entender que Deus quer que eu e você sejamos frutíferos. Isso vale para a minha vida individual, isso vale para a minha vida comunitária, isso vale para a minha congregação, isso vale para nós como família Sal da Terra. Eu creio que Deus quer fazer muito mais, e é um processo de sinergia. Se nós estivermos juntos, entendendo o propósito, lembrando da nossa identidade, intencionalmente trabalhando no objetivo, porque uma das coisas que esse ministério fala muito é trabalho. Tem muito crente que está arrumando um jeito de trabalhar um dia e descansar 6. Nós somos o povo que cremos que Deus mandou trabalhar 6 e descansar 1. E tem muita gente querendo folgar. E no reino de Deus e no evangelho não tem folga, irmão. É caminho estreito, apertado, fazer morrer a nossa natureza, dias difíceis, sacrifício, cruz, mesa. Creio que você já ouviu o Paulo Júnior falar isso. Não, agora quem vai ser servido na mesa é você. Então, quando a gente aceita o desafio, e eu quero dizer para os meus irmãos aqui que muito temor e tremor, essa nova função, eu não escolhi isso para mim, mas entendi que não podia fugir da responsabilidade daquilo que Deus estava confiando a mim. E desde o começo eu aprendi com quem me discipulou, que se tiver de alguém de morrer, era eu. Pronto, é para isso que eu vivo, para entregar a minha vida. Alguém vai dizer, alguém vai falar? Eu quero ser fiel. E mais, esse dia eu estava conversando com uma jovem e falando para ela sobre a futuro, a vida, aquilo que ela tinha, com os planos, os projetos, os sonhos, para onde era o apontamento da vida dela, porque a gente sabe que sucesso na vida não tem a ver com velocidade, tem a ver com rumo. E ela dizia, bom, eu não sei que eu vou querer criar família. Eu falei assim, olha, você está diante de uma pessoa. Eu sou o cara muito, eu sou o discípulo que Jesus ama. Eu não faria outra coisa. Eu não estou nisso porque eu tenho outros planos, só tenho esse plano na minha vida. Eu não tenho outro plano. E o que eu faço, eu amo fazer. Às vezes a gente vem, eu tenho vindo aqui quase toda semana para a igreja que a gente está plantando lá no Bueno. Amanhã o pessoal da banda vai estar lá. E vou o seguinte, cansa muito, mas é parte. E eu volto para casa alegre do desafio. Aí eu disse para ele, mas sabe qual que é a melhor coisa da minha vida? Quando eu volto para minha casa e a Fabiana junta meus filhos, minha nora, meu genro, minhas netas, e a gente come junto em casa, dá risada, bate foto, fica igual avô babão. Falei, sim, isso é bom demais. Família. E eu venho de família de pais divorciados, avós divorciados. E eu sei qual que é o valor de uma casa que a gente senta junto. Eu não sei o que você está fazendo da sua vida, meu irmão e minha irmã. Mas família é uma coisa importante. E para mim a igreja é família, a extensão da minha casa. Então quando eu venho, sento com os irmãos, eu me alegro. E eu gosto de gente. Uma vez eu estava lá em Uberlândia e eu convidei um irmão, a gente sempre tinha um jantar lá em casa. Ele falou assim para mim, não vou lá na sua casa não. Eu falei, por quê? Ele falou assim, você gosta de gente mais. Chega na sua casa um tanto de gente, não tem paciência para isso não, tem que ficar conversando, fica até tarde. Eu falei, então acho que vai ser difícil a nossa amizade, muito longe, porque eu gosto de gente. A Fabiana sabe, ela fica aflita lá.
porque ela não faz de qualquer jeito, quer fazer qualquer coisa, tem que montar a mesa, tem que fazer, vai ter reunião lá em casa. Ela fica à noite para amanhecer, o café da manhã já está tudo preparado, cestinha, mesinha. Eu falei, bem, não precisa, só quero as pessoas. Não, eu vou organizar. E quando as pessoas sentam, sabe qual é o testemunho que eu escuto? Eu venho aqui na sua casa, eu vejo o cuidado que você prepara, eu não, né, Fabiano, para receber a gente na sua casa. O como vocês fazem as coisas com excelência. A gente não vai fazer isso na família da fé. Nós vamos preparar o ambiente, vamos perfumar, vamos trazer os cantores para cantar, vamos adorar o Senhor, vamos nos dedicar a um ensino de qualidade, porque é isso que eu sou. Não dá para fazer de qualquer jeito. Apesar que se tudo isso não tiver, também está valendo. Amigos, beijos, abraços é mais importante do que o prato ou a louça. Não é verdade? A pergunta para mim e para você é: nós vamos frutificar e vamos multiplicar nesse próximo ano, nos anos que virão? Quais são os sonhos de Deus para a sua vida? Qual é a sua parte em tudo isso? Nós somos parte um do outro, e cada um operando, cada um fazendo a sua parte, faz com que o corpo cresça. E nós, como ensinadores, né, como professores, mestres, pastores, evangelistas, mestres, nós preparamos os santos para a obra do ministério. Qual é a obra de Deus? Que conheça aquele que enviou. É isso que se trata a vida: adorar Jesus, nos parecer com Jesus, agradar o coração de Jesus e mostrar Jesus para a vida das pessoas. E a gente vai fazer isso de multiforme expressão, porque tem gente que gosta de jabuticaba, tem gente que gosta de mirtilo, tem gente que gosta de melão, e aí cada um é responsável para fazer aquilo que deseja. E como nós ouvimos o Paulo falar, cada um construa sobre esse fundamento, lembrando que a obra de cada um vai ser provada no dia final. Amém? Coloca a mão no seu peito. Vou pedir para a banda vir aqui. Fala com Deus agora. Você que está em Uberlândia, em Salvador, quero dizer para vocês, meus irmãos, que Deus é bom e o que Ele tem para nós é infinitamente melhor. Sabe o que Deus tem para a sua vida, amado? Infinitamente mais do que você é capaz de pedir, pensar ou imaginar. Sabe o que Deus tem para nós? O que nem olhos viram, nem jamais subiu ao coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe o que Deus tem para nós? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que Deus tem para nós? Eu jamais os abandonarei, estarei com vocês até o fim. Sabe o que Deus tem para nós? Eu derramarei do meu espírito e vocês serão selados, e esse selo vai levar vocês ao final daquilo que eu tenho para a vida de vocês. Sabe o que Deus tem para nós? Uma mesa preparada, onde Jesus, o Senhor, já preparou ela para que nos assentássemos. O Salmo 23 fala sobre isso para nós. Sabe o que Deus tem para mim e para você? Vida e vida em abundante. E sabe o que Ele espera de nós? Que sejamos homens e mulheres que revelam quem Ele é através da vida que vivemos. Não aprendemos isso hoje? Por muita gente, você é o evangelho que ela tem a chance de ler. Aonde você viu Jesus pela primeira vez na sua vida? Provavelmente não foi lendo a Bíblia. Você viu na vida de alguém. Eu vi na vida da minha mãe. Aonde você viu Jesus pela primeira vez? E quem tem visto Jesus na sua vida?